chegamos aqui ao fim da nossa série Bebê e o Cérebro Musical e nesse vídeo, para encerrar, eu vou falar das influências do canto e da voz, da fala do adulto para o desenvolvimento cognitivo do bebê. Quais são os impactos que isso causa no desenvolvimento cerebral do bebezinho. Só que antes eu queria deixar aqui a minha gratidão para todas as pessoas que acompanharam essa série, que curtiram, que compartilharam, que comentaram, que vieram conversar comigo. Eu espero que tudo que eu trouxe aqui para vocês tenha servido para alguma coisa na vida de vocês, tenham acrescentado nas suas aprendizagens como educador musical. Enfim, que vocês tenham aproveitado da melhor maneira possível o conteúdo que eu trouxe. Eu sei que eu tenho que melhorar muitas coisas ainda, sou uma aprendiz também nessa área. Mas eu preparei de todo o coração esse conteúdo para vocês terem uma ideia maior do que acontece no cérebro da criança quando a gente estimula ela musicalmente. Às vezes a gente estimula, canta sem saber o que está acontecendo ali dentro, né? Então eu acho importante todo educador saber um pouquinho mais para a gente ter cuidados quando planejar as aulas e contribuindo assim cada vez mais para uma educação melhor para as nossas crianças. Nem tudo que a gente oferece é saudável ainda para tal idade, então cada fase a criança está preparada para receber algum estímulo, a gente tem que ter certos cuidados, por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, a nossa voz, a nossa capacidade cerebral, enfim, é muito importante saber disso antes de lecionar uma aula, principalmente para nós que somos profissionais da área, certo? Antes de começar as explicações, eu quero introduzir o vídeo com uma citação da Olivia Madoc. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas é uma citação muito bonita que eu acho que resume um pouco do que eu vou falar nesse vídeo. O seu corpo produz todos os tipos de sons, desde o aplaudir até o bater dos pés, o ranger dos dentes e ao digerir dos alimentos. Esses ruídos têm, entretanto, importância mínima se comparados às suas vocalizações, sons produzidos pelas cordas vocais em sua caixa de ressonância ou laringe. Isso se porque a voz reflete a condição mental, emocional e física da pessoa, ela é verdadeiramente a parábola da alma. Assim como os sons ligam a personalidade do indivíduo à sua unidade espiritual dentro de um todo, a voz liga a menor onda ou partícula energética à energia do universo. Bom, aí explica como a nossa voz tem uma capacidade muito grande de influenciar positivamente em outro ser humano, inclusive e principalmente do bebê em formação. Os bebês, até uma certa idade, eles preferem a voz materna do que qualquer outra voz feminina. Eles são muito sensíveis à voz da mãe, porque eles vivenciaram por 9 meses no útero da mãe. Então, assim que essa audição foi desenvolvida, ele tinha esse aconchego quando ele vivia dentro do útero, quando a mãe falava, quando a mãe cantava, ele sentia todas aquelas vibrações e ouvia o som da voz da mãe. Então é por isso que assim que ele nasce, ele ainda prefere a voz dela, porque para ele não consegue distinguir direito aonde ele vive, se ele está dentro do útero da mãe ou se ele já está no mundo externo. Então para ele, a voz materna é o aconchego dele, é a voz que ele estava mais próxima de ouvir. E isso vai mudando conforme ele vai crescendo e ficando mais independente. E quando a gente fala de música para bebê, o que vem em mente é a canção de ninar. A canção de ninar está presente há muitos anos em todos os lugares do mundo. A música de ninar ela é comum em todos os lugares. Só que, dependendo de cada região, a canção de ninar ela é produzida de maneiras diferentes, com certeza. Cada cultura influencia de maneiras diferentes nas composições da música, nos registros vocais, no andamento, no ritmo, certo? Mas a canção de ninar é um senso comum da sociedade. Essa canção de ninar é uma das canções que representam maior afetividade entre os pais e o bebê. Por que essa canção de ninar é tão importante para a criança? A gente percebe que as pessoas, sem conhecimento musical mesmo, naturalmente elas trazem elementos riquíssimos nessas melodias. Por exemplo,
As mães, os pais, o adulto tem mania de mudar o registro vocal quando se dirige ao bebê. Então eles falam com uma vozinha assim, né? A gente brinca mudando a voz, o andamento das músicas, a canção de ninar ela é muito lenta, as pausas, as cadências, os contornos melódicos que as canções fazem, tudo isso é riquíssimo já para a percepção musical do bebê. A gente usa muitas sílabas, gugu dadá, papapá, mamamá, tititi. Então, essas sílabas que a gente costuma direcionar ao bebê quando a gente está falando ou cantando, já está imitando os balbúcios do bebê, imitando assim como já está estimulando esse desenvolvimento para a criança começar a ouvir, o cérebro assimilar e com o tempo ela começar a reproduzir. Então toda essa forma musical que a gente tem presente nas canções de ninar são riquíssimos, que traz um aspecto de aconchego entre a mãe e o bebê, o pai e o bebê. E como eu falei, em cada local, as canções de ninar são cantadas de maneira diferente. Por exemplo, na Índia e na África, não é mais comum as mães cantarem músicas de ninar para as crianças, para os bebês, e sim os pais. Os homens, eles têm mais costume do que a mulher de cantar essas músicas. Mas os temas de ninar nem sempre são dorme neném. Eles falam sobre questões sociais, falam sobre paz, falam sobre natureza, fala sobre comida, jogos de palavras, enfim, cada lugar tem sua cultura, né? Então as canções de ninar no Brasil, por exemplo, elas possuem letras que remetem ao dormir bem, à hora de descansar, né? Então nem todo lugar do mundo as canções de ninar possuem as mesmas letras, nos mesmos contextos. É de ninar, porém, com qualquer tema. O que, na verdade, até no meu ver, não tem problema se a gente quisesse cantar para um bebezinho dormir uma letra que fale sobre comida ou uma letra que fale sobre jogos, qualquer coisa, porque a criança, o bebê, ele ainda não tem capacidade de entender o significado das palavras. Ele não sabe ainda. O que ele consegue captar dessas canções é a intencionalidade afetiva que os pais têm com o bebê. Então você pode cantar qualquer letra que seja. Se você colocar emoção nessa música, aquele bebê vai sentir. A atividade cerebral do bebê vai aumentar muito mais porque ele sentiu emoção. Então não adianta a gente cantar assim para a criança sem emoção nenhuma, falando sério. Você já viu uma mãe falando assim com um bebezinho de 2 meses? Ninguém fala sério assim com uma criança, né? A gente põe intencionalidade, a gente põe emoção, afetividade. Então quando a gente vai cantar com o nenenzinho, é sempre fazendo expressões com o corpo, com a mão, com o rosto, olho no olho. Demonstrando da melhor maneira possível as emoções, para que aquele bebê consiga sentir e reagir a esses estímulos. É muito difícil você falar sério com o bebê assim, ó, sem emoção nenhuma, e o bebê te responder. Ele vai ficar talvez te olhando parado, ou às vezes nem te olhando. Então por isso que a gente tenta chamar a atenção do bebê com essas emoções. Por isso que a música tem a capacidade de acalmar os bebês quando eles estão estressados. Então, como as pessoas já descobriram isso com o passar dos anos, que as músicas de ninar relaxam, é por isso que acabou se tornando um senso comum. Se a criança está estressada, logicamente o que eles vão tentar fazer é cantar uma música calma ou colocar um som instrumental calmo. Até no YouTube, né, tem listas de playlists de Mozart para ficar 1 hora tocando para o bebê dormir. Então, justamente por causa disso, né? As músicas de ninar, elas servem para trabalhar essa questão de relaxamento. A música, ela aumenta a atividade cerebral do bebê e acaba, de certa forma, se tornando numa espécie de calmante ali nos primeiros anos de vida. E, pessoal, não sou eu apenas que estou dizendo isso, mas isso vem desde Piaget. Piaget fala que a afetividade dos pais e essa vontade que eles têm em estimular o bebê com a sua voz, seja falando, seja cantando, seja apenas fazendo brincadeiras ritmadas com palavras, essa vontade e essa afetividade são elementos essenciais e ricos que influenciam na qualidade do desenvolvimento cognitivo da criança. O cérebro, ele é um órgão adaptável.
ou seja, ele é maleável, ele tem plasticidade. E isso muda de acordo com as experiências que a criança vive, com que ela adquire. Então, os bebês, eles já têm milhões e milhões de neurônios formados no seu cérebro. A cada experiência vivida, esses neurônios se conectam. Ou seja, quanto mais você canta para o teu filho, quanto mais você oferece estímulos musicais, esses neurônios tendem a se conectarem cada vez mais. Mas é muito importante a gente lembrar que o importante do estímulo é a repetição. Quanto mais a gente repete, esses neurônios eles vão se fortalecendo cada vez mais e as crianças conseguem, com o tempo, tendo reações, começam a ter comportamentos automáticos. Se a gente para de repetir esses estímulos, esses neurônios conectados, eles vão se desfazendo. Então, a aprendizagem ela não vai ser fixada. Nós, educadores, também temos que pensar na importância da gente levar conteúdo de qualidade para a educação musical dos bebês, porque tudo isso reflete lá no futuro. A qualidade ela vai influenciar no desenvolvimento cerebral da criança, estimulando para um cérebro mais fluido, mais conectado e bem otimizado. Então é isso, pessoal. É um estudo muito complexo, é muito longo, tem muita coisa para a gente estar falando, mas eu quis trazer só uma pequena introdução de cada tema. Eu espero ter ajudado vocês a ter trazido coisas novas, curiosidades que vocês não conheciam até então e que de alguma forma ajudaram vocês. Um beijo para vocês, muito obrigada mais uma vez e nos encontramos em breve. Tchau!